Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Acabei de entregar minha declaração de imposto de renda. Será que eu caí na malha fina? Cometi algum erro? Está com pendência ou não? Ou já entreguei, estou tranquilo, mas será que posso ficar tranquilo? Será que eu cometi algum erro no preenchimento lá? Omiti alguma informação? Declarei algum valor de maneira errônea? Que maneira que a Receita Federal faz o cruzamento das minhas informações? O que ela tem no banco de dados com as informações que eu acabo de transmitir na minha declaração. Então, gente, essa é uma situação de milhares e milhares de contribuintes no Brasil. Infelizmente, tem gente que já entregou a declaração, já está até com pendência, às vezes nem sabendo, ou até na malha fina. Agora, quais são os cruzamentos? Quais são as etapas do processo que a Receita Federal detecta, que o sistema se concentra mais ali? Ou ainda, o que o contribuinte pode fazer para evitar erros, que infelizmente em muitos casos são erros simples, mas que acabam levando lá para a malha fina ou uma situação de pendência e todo o problema que isso acaba gerando. Então eu procurei aqui fazer aí um apanhado geral, quais são os principais cruzamentos que a Receita Federal faz na declaração de imposto de renda pessoa física. Então você que já entregou a sua declaração, é bom ficar atento aí também, para verificar se não cometeu algum erro. Porque se cometeu algum erro, só tem um caminho, fazer a retificadora. E para você que está em vias aí de preparação para posterior transmissão, fique atento também para evitar erros. E você que passou para um profissional aí fazer a preparação e posteriormente a entrega de declaração, acompanhe com o mesmo ali para verificar se não houve nenhum erro ali, para evitar problemas futuros. Então, gente, selecionei aí os principais erros. Vamos à lista aí? Procurei ser o mais simples possível. Então, vamos traduzir aí. A primeira aí, ou o primeiro. Então, nós temos aí rendimentos versus informes de rendimento. Bom, gente, temos que ficar atento, que pode ocorrer ali, como ocorre muito ali, às vezes a empresa nos passa informe de rendimento e informa para a Receita de maneira errônea. Isso pode acontecer também. Ou ainda, a empresa informou lá anteriormente, né, na chamada DIRF, olha, a pessoa aqui recebeu tais valores, verbas da empresa. Pode ser que depois ela tenha feito uma retificação e não passe a informação. Então é bom confrontar aquele informe de rendimento que você recebeu da empresa com o que está na base da Receita Federal. Olha lá, vamos lá. Outro aí, despesas médicas e odontológicas. Até o ano passado, usava-se o famoso recibo lá para a emissão dos honorários médicos, odontológico, psicólogo, fisioterapeuta. A partir desse ano, não, terá que ser, ou já é no e-social. Bom, o que acontece lá, gente? Eu tenho que estar com esse comprovante em mãos, porque se amanhã depois a Receita Federal notificar-me para que preste esclarecimentos, eu tenho que apresentar esses comprovantes. Que pode acontecer eu fazer a declaração lá informando o valor dos honorários e o profissional, por outro lado, não declarar. Eu serei chamado a prestar esclarecimentos. Em muitos casos, a Receita Federal vai pedir até o comprovante lá de pagamento, o Pix ou o cartão, alguma coisa. Então, a gente precisa ficar atento. E guarde esses comprovantes por 5 anos. Um outro tipo de situação que pode acontecer lá. Aumento patrimonial sem renda. O que quer dizer isso? Vamos imaginar que na minha declaração, agora desse ano, eu estou informando que aumentei em R$200 mil ou 200k o meu patrimônio. Um imóvel, um apartamento. Mas, por outro lado, a minha renda só aumentou 120 mil. Da onde surgiu, da onde apareceram os 80 mil? Se eu não declarar nenhum financiamento, nenhum empréstimo, nem nada, ou que recebi alguma dívida, alguma coisa como queira, ou se recebi a doação, é líquido e certo que eu corro o risco aí de ser barrado aí. Tem que prestar esclarecimentos. Uma outra situação, rendimentos recebidos acumulativamente. O que é isso, gente? Às vezes nós temos um processo aí, pode ser trabalhista ou outro qualquer, que demora vários anos. Quando sai finalmente, é liberado o pagamento, opa, recebemos. Então tem ali todos os períodos, eu tenho que declarar quanto tempo foi, quanto que eu paguei de imposto de renda. Então precisa tomar cuidado com isso. Se não declarar, é malha fina na certa. Uma outra situação, gente, aluguéis recebidos.
Não adianta eu não declarar se o inquilino ou locatário declarar ou vice-versa. Aí é malha fina na certa. E eu, proprietário, os aluguéis recebidos, eu posso deduzir do quê? Antes do cálculo do imposto de renda. A comissão, geralmente é 10% da imobiliária ou do corretor. Se eu pago em meu nome o condomínio e pago o IPTU, também posso abatê-los. Caso contrário, não poderei fazer isso. Eu tenho que lançar lá em rendimentos recebidos de pessoas físicas, tem aluguéis lá. O correto era fazer o lançamento todo mês ali. A gente chama ali de, se deu a pagar, o chamado carnê-leão, que é aquele DARF mensal ali. Tem que olhar, verificar na tabela do imposto de renda. Quando eu faço a alocação para uma pessoa jurídica, a própria empresa já fará a retenção. A própria empresa já fará a retenção. Então, mais ou menos ali no final de fevereiro, começo de março, eu receberei o informe de rendimentos. E ali estará tudo discriminado, tá bom? Uma outra situação aí. Eu tenho ali omissão de rendimentos, gente. O que é isso? Vai que alguém ali, prestei um serviço para alguém ali, recebi uma comissão, não declarei, a outra pessoa declarou, malha fina, ou então já de imediato, pendência. Vamos ficando atento aí. Tem lá, despesas não dedutíveis. O que é isso, gente? Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa passou por um procedimento estético, uma cirurgia plástica. Salvo se essa cirurgia for por orientação médica para uma a gente chama de reparação, restauração, aí é dedutível. Caso contrário, não é permitida. Se não for por esse motivo, não é permitida. Lançou malha fina ali com certeza. Uma outra situação. Bens e direitos, gente. Precisa tomar um cuidado danado. É comum, a pessoa lá vai declarar o apartamento ou a casa, fala. Muita gente fala, professor, eu quero colocar o valor de mercado. Não, gente, não é o valor de mercado. É o valor original ou o valor de aquisição. Entendeu aí? Muitos fazem o seguinte. Eu vou aumentar o valor. Então tá lá, vamos imaginar que tinha um imóvel lá, estava com 50 mil. Vou aumentar para 600. Não. Você só poderá aumentar caso você tenha feito alguma benfeitoria. Uma obra, alguma coisa lá. Mesmo assim, você terá que guardar todos os comprovantes, que se o fisco chamá-lo ou notificá-lo, você deverá apresentá-lo. Tome cuidado também com imóveis financiados. Imóvel financiado, gente, eu vou lançar lá o valor que eu paguei de entrada e as prestações anuais. Não vou lançar o total da dívida ali, entendido? Então, vamos imaginar que no ano de 2022 eu tinha adquirido um apartamento. Na época lá, entre entrada e prestações do ano, R$100 mil. 2023, paguei 30 mil. Então, vai para quanto? 130 mil. 2024, paguei mais 40. Então, iria para quanto? 170 mil. Ou seja, eu vou atualizando ano a ano, o valor das prestações pagas. Ok? Tome cuidado com os códigos também. Então, tem que ser ali, tudo direitinho ali. Então, valor de mercado ou valor sentimental não conta aí para o imposto de renda. É o valor de aquisição ou custo histórico, ou ainda o valor acrescido das obras e benfeitorias que você fez e tem que deixar os comprovantes aí guardados por 5 anos. Ok? Vamos lá. Confusão no tipo de previdência. Nós temos aí VGBL e PGBL. Então, gente, tomar cuidado que o VGBL pode ser abatido totalmente. Agora, o PGBL é apenas 12%. Pouca gente tem isso daí, né? A maioria aí, mas tem que tomar cuidado aí. Um outro, pensão alimentícia. Gente, não adianta, eu fiz um acordo lá com a mãe do meu filho, da minha filha, ou eu fiz acordo com o pai do meu filho, da minha filha, vou pagar... Gente, pensão alimentícia só pode ser deduzida quando for feita por sentença judicial ou em cartório. Fora isso, não é permitido, hein? E detalhe, se o teu dependente lá, filho ou filha, que você paga a pensão, se for um valor acima do que está isento do imposto de renda mensal, ele ou ela terá que fazer uma declaração em separado. Ou, se ele for dependente, em outra declaração com dependente, deverá ser incluído lá essa renda. Tá bom? Então, finalizando aí esse tópico aqui. Só posso abater pensão alimentícia quando for sentença homologada judicialmente. Fora isso, não é permitido. Outra coisa, ganho de capital não declarado.
Vendi um apartamento, beleza, não deu lucro. Ou um carro, não deu lucro, não deu nada. Amigo, não importa, você tem que fazer aquela declaração de ganho de capital. É um programa que a gente chama de GCAP. Se for em 2024, terá que ser de 2024. E esse programa, mesmo que tenha dado isento, você terá que transportar ele para a sua declaração. Então, ele fará parte da sua declaração. Se deu lucro, você pagou, você terá que também informar lá que foram feitos os pagamentos. Luiz Carlos, mas foi aquela situação que eu vendi um imóvel, vou comprar outro dentro de 180 dias. Vendi lá quase no final do ano e não comprei outro. Você terá que fazer também essa apuração e informar lá. Ok? Uma outra situação. Valores recebidos do exterior. Bom, gente, estou recebendo valores do exterior. Acima do limite de isenção, sou obrigado a informar de onde veio. Isso aí não tem como aí, porque uma hora a Receita poderá indagá-lo ou indagá-la. De onde está vindo ou está vindo esse dinheiro? Outra coisa aí. Valores recebidos de herança. Tem gente que, meu pai deixou, alguém lá da família deixou um imóvel como herança, ou herdei um carro, ou dinheiro lá na partilha do inventário, tem que ser declarado, gente, ok? Porque quando é feito o inventário lá, o próprio cartório já informa para a Receita lá, ok? Então eu tenho que informar, senão malha fina. Antes de prosseguir aí, não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, vamos contribuir para o desenvolvimento do mesmo, hein? Recebimento de aposentadoria, gente, isso aqui é uma outra situação. As pessoas que recebem aposentadorias acima de 65 anos têm uma faixa de isenção. Então, a pessoa que recebe aposentadoria tem mais de 65 anos, tem uma isenção até R$ 24.751,24. Até essa faixa que ela recebeu em 2024, ela está isenta de pagar imposto de renda. Acima disso, ela vai ter que tributar. Tem gente que é aposentada, com a idade inferior a 65 anos, vai lá e lança lá, isento não tributável. Isso é malha fina na certeza. Não pode. Então, só pode usufruir desse limite aí o aposentado ou aposentada que tenha mais de 65 anos. Tá bom? Uma outra situação. Aplicações financeiras, renda fixa e renda variável. Nós já temos aí até no canal aí, vídeo aí, como declarar renda fixa e alguns aí sobre renda variável. Renda variável, somente aqui o pessoal da B3. Gente, eu tenho que fazer tudo aquilo lá. Temos aí um vídeo postado como declarar ações. Tem tudo ali. Então tem que declarar ações, posição em 31 de dezembro. Ações é pelo quê? Preço médio, ok? Aqueles rendimentos isentos não tributáveis, o que são isso? Aqueles lucros nas vendas de ações, operações ST, o swing trade. Até 20 mil com lucro, tem que declarar, isento não tributável. Quando a empresa distribui dividendos, também lá isento não tributável. Juros sobre capital próprio, lá em rendimento sujeito a tributação exclusiva. No mês ali, ou em mês do ano ali, fiz operações com lucro, swing trade acima de 20 mil ou 20K com lucro, tem que apurar o imposto, demonstrar como cheguei. Se tive prejuízo, como foi apurado o prejuízo, quanto eu terei de prejuízo para compensar, o que eu já antecipei de imposto ali, que é o imposto ainda retido na fonte, aquele famoso dedo duro. Tome cuidado aí principalmente com day trading. Muita gente aí fica com uma situação de pendência, malha fina, por quê? Luiz Carlos, mas eu fiz day trade aqui, deu um imposto baixo, deu R$20 de imposto de renda. Isso daí, gente, a corretora já é obrigada, ela informa de imediato para a Receita Federal, ela já está sabendo. E tem gente que vai para malha fina, fica na pendência lá por causa de um DARF de 15, R$20 que não recolheu. Então tome cuidado aí, lógico, tem que tomar cuidado com todas as informações. Mas day trade que é de imediato. Com relação às demais operações, além do swing trade das ações, tem os fundos de investimentos, BDR, ETFs, a Receita Federal só vai saber quando você fizer agora a declaração agora, que irá informar. E não se esqueça também lá os investimentos no exterior, nas exchanges lá, bitcoins da vida e outros aí, ações de empresas lá fora, tudo, também tem que ser declarado. Já temos aí também vídeos gravados falando sobre isso. Outra situação, dívidas reais não declaradas. Vamos dar um exemplo aqui, gente. Olha, eu aumentei meu patrimônio em R$50 mil. Ok, eu tinha 200 em bens e direitos em
2023, fechei 2024 com 250. Aumentou 50. Mas se pegar meu salário, aquelas coisas lá, não dá isso. Não declarei. A Receita poderá querer saber de onde veio esse dinheiro. Em muitas situações, a pessoa pegou um empréstimo, ou no banco, ou com algum parente, ou via cartão de crédito, como queira aí, mas acabou esquecendo de declarar. Então, gente, tem que declarar. Vai lá em dívidas e ônus reais. Tem o campo lá. Dívidas, 31/12/2023, 24, e valor pago no ano. Então é só declarar lá, lançar, que você ficará tranquilo com relação ao quê? A origem aí de onde veio, no caso, no exemplo aí, o aumento do patrimônio. Outra situação, recebimento do MEI e autônomo. Muitos MEIs dizem, Luiz Carlos, eu sou MEI, eu pago aquela guia, o DAS todo mês, precisa declarar? Precisa, você precisa fazer a apuração lá. Que o MEI, Comércio e Indústria, a Receita Federal diz que você tem um lucro de 8%, faz a presunção, você vai ter que calcular isso. Tendo ou não, vai ter que declarar. Serviços, exceto transporte de passageiros, é 32% de lucro. Então, vou ter que declarar. E, se você tirar mais do que isso, você vai ter que informar lá em rendimentos tributáveis. Por quê? Você vai ter que justificar. Não basta eu apenas entregar a minha declaração do MEI, a DASN. Então, tem que declarar a minha retirada como microempreendedor individual, pessoa física. Contas correntes, saldo acima de R$140 é obrigado a declarar. Mas eu tinha uma conta lá com saldo de 70, a outra com 80. Preciso declarar? Gente, é bom declarar, né? Porque as duas somando ultrapassa R$140. Temos uma outra situação aqui, que é a última, né? Despesas médicas / reembolso. O que significa isso, gente? Vamos imaginar que eu tenho lá um plano de saúde, eu pago lá, vou fazer uma consulta no médico lá. A consulta é R$500. Ok. Então, chego lá, mando depois o documento lá, o comprovante, o recibo lá para o plano de saúde. Ele me reembolsa R$500. Então, já não posso deduzir por quê. Eu não paguei nada, o plano reembolsou. Ou ainda pode acontecer o seguinte, consulta R$500, o plano faz um reembolso de 300. Quanto que eu vou declarar? Apenas 200, porque eu paguei realmente 200. Então, gente, procure quem já entregou, dê uma olhada na declaração, faça uma análise lá, para evitar se tem algum problema lá. Se detectou alguma falha, faça de imediato a retificação. E você que vai ainda entregar a sua, fique atento, hein? Acompanhe aí em cima para evitar problemas amanhã depois com o Leão. Falando em problemas, o professor Luiz Carlos e equipe está à inteira disposição para orientações, revisão de declarações, preparação e posterior entrega, que tem muitas pessoas que não gostam. Não gosto disso, não é minha praia, é chato. Tudo bem, é lógico, cada um, né, tem mais afinidade para algumas áreas, outras não, né? Então, nos procurem, não fiquem aí na dúvida, nada, só nos procurar, que estaremos à inteira disposição. A sua tranquilidade perante a Receita Federal é a nossa melhor satisfação. Valeu, obrigado, até o próximo encontro.